galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos para a nossa aula então, dando uma olhadinha nas questões dos tipos de misturas. Antes de a gente dar uma classificadinha lá no homogênea ou heterogênea, a gente vai dar uma comentada sobre os tipos de misturas e como reconhecer isso graficamente. Tudo a gente vai partir da onde? Antes de chegar em mistura, a gente chegava em substância. Então, substância, a gente vai chamar aqui graficamente de uma substância pura, ela tem alguns quesitos importantes e característicos dentro de um gráfico de aquecimento. Fala, pô, né, como é que eu olho para um gráfico desse e vejo que isso é um gráfico de aquecimento? Meu jovem, olha para cá com carinho. Temperatura no eixo Y. O que acontece de baixo para cima nesse eixo Y? A temperatura está aumentando. Então, se a temperatura está aumentando, é porque o meu sistema está aquecendo, beleza? Então, olhando para o gráfico de uma substância pura, o que eu tenho de característico nele? Anoto num cantinho do caderno, aquela do post-it colorido, ou pega estabilo, agora que está legal também, para ficar guardado. Tem que ficar o seguinte, TF, o que significa TF? É a minha temperatura de fusão. Também pode ser PF, ponto de fusão. A temperatura de fusão de uma substância pura, ela é sempre constante. Fala, como que eu sei que ela é constante? É porque ela não muda. Olha aqui no gráfico, ela se mantém constante por um determinado período de tempo. Ah, esse tempo é minutos, é segundos, é horas? Tanto faz. Por um determinado tempo, a temperatura de fusão se mantém constante. E a ebulição acontece exatamente o mesmo. Ok? Então, de substância pura, eu tenho temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante. Uma mistura, agora, que é o que fica para nós, uma mistura do tipo comum. Como que eu vou reconhecer graficamente, em um gráfico de aquecimento, uma mistura comum? Uma mistura comum, eu vou olhar tanto na temperatura de fusão quanto na ebulição. Percebam que o gráfico não é escadinha, bonitinho, igual o gráfico da substância pura. Ele é um gráfico que tem o tempo todo uma subidinha. O tempo todo ele está subindo, um pouquinho mais leve, a hora um pouquinho mais íngreme, mas está subindo. Então, a temperatura de fusão não é constante. Quando ela não é constante, eu escrevo que a temperatura de fusão é variável. O mesmo acontece na temperatura de ebulição. Então, olha lá, substância pura, fusão e ebulição constante. Mistura comum, temperatura de fusão e temperatura de ebulição do tipo variável. Ok? Mistura comum, ebulição, fusão, variável. A mistura chamada eutética. O que é uma mistura eutética? Uma mistura eutética é aquela que funde. Lá no gráfico da fusão, passagem sólido-líquido. Fundir é derreter, a passagem do sólido para o líquido se mantém constante. Ou seja, quando eu tenho pelo menos duas substâncias caracterizando uma mistura eutética, se eu derreter elas, as duas vão fundir, as duas vão derreter na mesma temperatura, porque a fusão delas é constante. Agora, se eu quiser vaporizar essas substâncias, o que vai acontecer com elas? Elas vão vaporizar, sua temperatura de ebulição é variável, ou seja, vai virar vapor primeiro uma, depois a outra. Ok? Mistura eutética, temperatura de fusão constante, temperatura de ebulição do tipo variável. Não adianta derreter a mistura eutética que ela não separa, vai derreter as duas substâncias ou mais, todas juntas. Característica de mistura eutética, normalmente ligas metálicas têm essa característica. Uma mistura azeotrópica, que nomezinho legal, mas quem sou eu para falar de nome? Mistura azeotrópica. O que é uma mistura azeotrópica? É aquela em que a fusão é variável, porém a ebulição é constante. Está na moda agora álcool 96%. Álcool 96 é um exemplo de mistura azeotrópica. O que quer dizer isso? Que não adianta eu tentar vaporizar a substância desse álcool e água, os outros 4% são água. Não adianta eu tentar aquecer para separar a mistura, porque as duas vão virar vapor no mesmo ponto de ebulição. Então, qual é uma saída? Uma saída legal é resfriar ele até o seu ponto de fusão, que é o mesmo que o ponto de congelamento. Temperatura de fusão é a mesma que a temperatura de congelamento. Como que eu vou saber, então, se está trabalhando com fusão ou congelamento? Uma maneira bacana de saber se é fusão ou congelamento é você observar se está aquecendo ou resfriando a mistura. Nesse caso, em um gráfico de aquecimento de uma mistura azeotrópica, a fusão é variável e a temperatura de ebulição é constante. Então esse é aquele momento do finalzinho da aula, onde você dá um pause no vídeo, eu faço o pause para você pegar e anotar tudo isso. Passado o tempinho do pause, a gente se vê na nossa próxima aula. Aquele abraço.